O desaparecimento de Maria Itarte e os primeiros dias de busca. O nome Maria Itarte começou a ecoar em toda a Espanha no outono de 2024, quando a jovem de apenas 19 anos desapareceu de forma repentina na região da Catalunha. Até aquele momento, ela levava uma vida comum, marcada por estudos, amizades e planos para o futuro. Porém, em questão de horas, Maria se transformou no centro de uma das investigações mais intrigantes e perturbadoras dos últimos anos no país. Maria era uma jovem universitária, descrita por todos como alegre, estudiosa e muito próxima da família. Morava em uma pequena cidade próxima a Girona, onde frequentava a universidade local e ajudava eventualmente na loja de roupas de sua tia. Sonhava em trabalhar com design de moda, campo para o qual já mostrava talento, criando peças próprias que exibia em redes sociais. Com uma vida aparentemente estável e sem indícios de problemas graves, nada parecia indicar que Maria pudesse se tornar protagonista de um desaparecimento tão enigmático. No dia 12 de outubro de 2024, Maria saiu de casa no final da tarde, dizendo que encontraria amigos em um café no centro da cidade. Vestia um casaco claro, jeans e tênis, e levava consigo apenas a bolsa com celular e documentos. As câmeras de vigilância da rua registraram a jovem caminhando tranquilamente até a estação de trem, mas a partir daí, sua trilha se tornou incerta. De acordo com seus amigos, Maria nunca chegou ao encontro combinado. Horas depois, o celular dela foi desligado, aumentando ainda mais o mistério. Quando não retornou para casa à noite, a família imediatamente estranhou. Maria costumava avisar a mãe, até mesmo em pequenos atrasos. Na manhã seguinte, com o silêncio persistente, os pais registraram oficialmente o desaparecimento na polícia local. A resposta inicial das autoridades foi rápida. Policiais iniciaram varreduras em estações de trem, bares e ruas próximas. Cartazes com a foto de Maria foram distribuídos pela cidade e a imprensa local começou a noticiar o caso, destacando o rosto sorridente da jovem. Voluntários se uniram às buscas, vasculhando trilhas rurais e áreas de difícil acesso nos arredores. Cães farejadores foram mobilizados para tentar rastrear o cheiro da jovem a partir do último ponto conhecido, a estação de trem. Apesar do esforço coletivo, nenhuma pista concreta surgiu nos primeiros dias. A polícia considerou 3 hipóteses principais logo no início. 1. Desaparecimento voluntário. Embora improvável, foi cogitado que Maria pudesse ter decidido sair por conta própria. Amigos, no entanto, descartaram essa possibilidade, afirmando que ela não tinha conflitos sérios e mantinha uma relação próxima com a família. 2. Sequestro. A hipótese mais temida era a de que Maria tivesse sido abordada por alguém no trajeto. As câmeras, contudo, não mostravam nenhum momento em que ela parecia estar sendo seguida. 3. Acidente. Também se cogitou que Maria pudesse ter sofrido algum acidente em uma área afastada, mas as buscas não revelaram vestígios nesse sentido. Com o passar dos dias, a ausência de respostas começou a gerar frustração. A mídia espanhola deu ampla cobertura ao caso, transmitindo imagens da família pedindo informações em frente à delegacia. O pai de Maria, em lágrimas, declarou: "Minha filha nunca faria isso conosco. Sabemos que ela está em algum lugar e pedimos, por favor, que nos ajudem a encontrá-la." A cobertura nacional elevou o caso de Maria a um patamar de comoção pública. Redes sociais se encheram de postagens com a hashtag "Donde esta Maria?", que se tornou trending topic na Espanha. A comoção foi tamanha que até mesmo grupos de desaparecidos em outros países começaram a compartilhar a história. Organizações de apoio às famílias de pessoas desaparecidas ofereceram suporte psicológico e logístico à família Itarte. A imagem de Maria, com seu sorriso característico,
passou a circular também em páginas de ativismo na França e em Portugal. Os primeiros dias de buscas, no entanto, mostraram-se infrutíferos. A cada noite que Maria não retornava, a esperança da família diminuía, enquanto cresciam a angústia e o medo de que algo terrível tivesse acontecido. O desaparecimento, que inicialmente parecia apenas mais um caso a ser resolvido rapidamente, começava a se transformar em um mistério de grandes proporções, desafiando investigadores e abalando a confiança da comunidade local em sua própria segurança. Com o passar da primeira semana sem notícias de Maria Itarte, a polícia catalã intensificou seus esforços para compreender o que realmente havia acontecido. O desaparecimento de uma jovem em pleno trajeto urbano, sem testemunhas claras e sem rastros consistentes, já configurava um caso de alta prioridade. As primeiras descobertas vieram da checagem minuciosa de câmeras de vigilância. As imagens mostravam Maria caminhando em direção à estação de trem de Girona pouco antes das 19 horas. Ela parecia calma, carregando sua bolsa no ombro, e não demonstrava sinais de estar sendo seguida. Contudo, ao cruzar imagens de diferentes estabelecimentos, os investigadores perceberam uma lacuna. As câmeras captaram Maria entrando na estação, mas não havia registros de sua saída nem de embarque em trens. Esse detalhe levantou suspeitas de que ela poderia ter sido abordada dentro das dependências ou ter entrado em um veículo fora do campo de visão. Um vídeo de uma rua lateral chegou a mostrar um carro branco estacionado por longos minutos próximo à estação, com o motorista mantendo os faróis apagados. Pouco depois, o veículo deixa o local. A polícia passou a considerá-lo peça-chave no quebra-cabeça. Paralelamente, a polícia forense analisou o celular de Maria, que havia sido desligado às 19h12 do dia do desaparecimento. Antes disso, o aparelho registrou 2 chamadas não atendidas e algumas mensagens em aplicativos de conversa, mas nada que indicasse comportamento anormal. Um detalhe intrigante, no entanto, chamou atenção. Entre os contatos recentes, havia um número não identificado com quem Maria trocou mensagens dias antes de desaparecer. As mensagens eram curtas e aparentemente inofensivas, mas levantaram a suspeita de que ela poderia estar se comunicando com alguém que conheceu recentemente, talvez pela internet. Diante desse cenário, 3 linhas de suspeita se consolidaram. 1. Um conhecido recente. A hipótese de que Maria estivesse envolvida em um relacionamento novo e pouco conhecido pela família foi uma das primeiras consideradas. Amigas próximas confirmaram que ela havia comentado sobre estar conversando com um rapaz interessante, mas nunca revelou seu nome. 2. Sequestro oportunista. A presença do carro branco misterioso reforçava a possibilidade de que alguém tivesse esperado o momento certo para abordá-la. Isso ampliou a investigação para possíveis criminosos com histórico de sequestro na região. 3. Círculo de confiança. Como em muitos desaparecimentos, a polícia também analisou pessoas próximas, colegas de classe, vizinhos e até familiares. Embora não houvesse indícios claros contra eles, a investigação exigia descartar todas as possibilidades. À medida que essas hipóteses eram levantadas, a imprensa espanhola começou a explorar o caso em detalhes. Programas televisivos noturnos discutiam cada pista, especialistas em criminologia davam entrevistas e a opinião pública começava a especular. A presença do carro branco virou assunto recorrente. Quem dirigia o carro misterioso? Tornou-se manchete em jornais locais. Algumas testemunhas chegaram a relatar terem visto veículos semelhantes circulando por bairros vizinhos em dias anteriores, mas nenhuma informação foi confirmada oficialmente. A família sob pressão.
Enquanto a polícia avançava, a família Itarte enfrentava pressão emocional imensa. A mãe, exausta e abatida, continuava aparecendo em frente às câmeras, implorando por informações. Se alguém a levou, por favor, devolva minha filha. Não tiraram só Maria de nós, tiraram nossa vida. O pai, mais reservado, passou a se concentrar nas reuniões com advogados e autoridades, buscando garantir que o caso não esfriasse. Para eles, cada minuto sem resposta era um peso insuportável. A gravidade do desaparecimento também fez a polícia acionar a Interpol. A hipótese de que Maria pudesse ter sido levada para fora do país, embora considerada remota, não foi descartada. A Espanha, sendo porta de entrada e saída para diversos países da União Europeia, precisava considerar a possibilidade de tráfico humano. Esse envolvimento internacional ampliou a divulgação do caso, fazendo com que sua foto circulasse em aeroportos, fronteiras terrestres e portos. O desaparecimento de Maria também abriu espaço para debates sociais na Espanha. Grupos feministas e ativistas de segurança pública destacaram como jovens mulheres continuam sendo alvos frequentes de violência e como muitas cidades ainda carecem de iluminação, câmeras e transporte seguro. Protestos chegaram a ser organizados em Girona e Barcelona com cartazes que diziam "Ni una menos" e "Donde está Maria?". O caso deixou de ser apenas um drama familiar para se tornar símbolo de uma luta coletiva. Apesar da mobilização, a investigação ainda estava longe de uma conclusão. Cada pista parecia abrir novas perguntas em vez de respostas. O carro branco, o contato misterioso, a ausência de testemunhas claras, tudo indicava um enigma complexo que exigiria ainda mais tempo e recursos para ser decifrado. Nos bastidores, investigadores admitiam que o caso de Maria Itarte poderia se tornar um dos mais difíceis da década na Espanha. À medida que as semanas passavam, sem notícias concretas de Maria Itarte, a angústia da família e da comunidade só aumentava. A polícia catalã, pressionada pela imprensa e pela opinião pública, intensificava todos os recursos disponíveis. Parecia que o caso caminhava para o mesmo destino de tantos outros desaparecimentos sem solução. Mas, inesperadamente, novas pistas começaram a mudar o rumo da investigação. Um ponto de virada ocorreu quando investigadores revisitaram câmeras de segurança de uma estrada secundária próxima à estação de trem. As gravações não haviam sido analisadas inicialmente porque pertenciam a uma empresa privada de transportes que só forneceu o material semanas depois. No vídeo, pouco após o horário em que Maria foi vista pela última vez, aparece um carro branco compatível com o veículo suspeito, seguindo em direção a uma área rural. As imagens não eram nítidas o suficiente para revelar a placa, mas confirmavam a suspeita de que o carro teve papel central no desaparecimento. Ao mesmo tempo, a perícia digital revelou algo ainda mais intrigante. As mensagens que Maria trocava com um número desconhecido, inicialmente vistas como inofensivas, começaram a ganhar novo peso. Especialistas em cibersegurança identificaram que o contato estava vinculado a uma conta registrada em aplicativos de mensagens com dados falsos, mas associada a um e-mail que já havia sido usado em outras tentativas de abordagem a jovens na região. Isso levou os investigadores a considerar fortemente a hipótese de aliciamento online. Maria, como muitas jovens de sua idade, era ativa em redes sociais, compartilhando fotos e interações frequentes. Era possível que alguém tivesse se aproveitado dessa exposição para ganhar sua confiança. A polícia conseguiu vincular o e-mail e o número misterioso a um homem chamado Jordi Calvet, de 32 anos, residente em uma cidade vizinha. Jordi já tinha antecedentes por assédio e denúncias de comportamento invasivo com mulheres mais jovens. Embora não tivesse condenações recentes,
Seu histórico levantava sérias bandeiras vermelhas. Além disso, registros telefônicos mostravam que seu celular havia estado na mesma área que o de Maria na noite do desaparecimento. Essa coincidência reforçou a convicção de que ele precisava ser interrogado. Quando foi chamado pela polícia, George se mostrou evasivo. Negou conhecer Maria, mas não conseguiu justificar por que seu número de telefone aparecia entre os contatos dela. Questionado sobre seu paradeiro na noite do desaparecimento, deu respostas inconsistentes, mudando versões em diferentes momentos do interrogatório. Embora sua postura aumentasse a desconfiança, a polícia ainda não tinha provas suficientes para prendê-lo formalmente. Por isso, optaram por mantê-lo sob vigilância discreta, monitorando seus passos em busca de um erro que pudesse incriminá-lo. Quando o nome de Jordi Calvet começou a circular, a mídia mergulhou no caso com ainda mais intensidade. Manchetes estampavam frases como "suspeito de assédio ligado ao desaparecimento de Maria Itarte". Programas televisivos exploraram seu passado, entrevistando ex-colegas de trabalho e até vizinhos que descreviam seu comportamento como estranho e isolado. Esse vazamento, no entanto, gerou polêmica. Especialistas em direito alertaram que divulgar suspeitos sem provas concretas poderia comprometer o processo e até mesmo prejudicar investigações futuras. Ainda assim, a opinião pública já havia condenado Jordi no Tribunal das Redes Sociais. Enquanto a atenção se voltava para o suspeito, a família Itarte continuava vivendo um pesadelo diário. A mãe de Maria chegou a dizer em entrevista: "Não queremos culpados de conveniência. Queremos respostas reais. O que aconteceu com minha filha? Onde ela está?" Esse desabafo sensibilizou ainda mais a sociedade espanhola, que passou a pressionar as autoridades para não deixarem o caso esfriar. Paralelamente, a Interpol compartilhou informações de que casos semelhantes de desaparecimentos de jovens com perfis parecidos ao de Maria estavam ocorrendo em outros países europeus, especialmente em regiões de fronteira. Embora não houvesse ligação direta, isso acendeu o alerta para a possibilidade de redes maiores de aliciamento ou tráfico humano estarem envolvidas. A virada mais importante, no entanto, ocorreu quando investigadores encontraram vestígios de fibras de tecido em um terreno abandonado na mesma rota por onde o carro branco havia sido visto. Após análise laboratorial, confirmou-se que o material era compatível com as roupas que Maria usava no dia do desaparecimento. Essa descoberta não apenas fortalecia a ligação entre o carro e o crime, mas também indicava que Maria realmente havia sido levada para fora da cidade. Com Jordi Calvet sob vigilância, novas provas surgindo e a pressão social aumentando, a investigação entrava em uma nova fase. Já não era apenas um desaparecimento misterioso, mas um caso que poderia revelar um esquema maior de manipulação, violência e possivelmente tráfico de pessoas. Ainda assim, nada estava resolvido. Maria continuava desaparecida e cada nova pista trazia mais perguntas do que respostas. À medida que as provas contra Jordi Calvet se acumulavam, a polícia catalã percebeu que estava diante do momento decisivo da investigação sobre o desaparecimento de Maria Itarte. A jovem continuava desaparecida, mas cada novo elemento parecia apontar para ele como peça central do mistério. Após semanas de vigilância, a polícia obteve mandado para busca e apreensão na casa de Jordi. A operação revelou itens que aumentaram a gravidade das suspeitas. Roupas femininas incompatíveis com qualquer moradora local, anotações com nomes e descrições de jovens da região e, mais perturbador, registros digitais de conversas em aplicativos que indicavam comportamento predatório. Diante desse conjunto de evidências, Jordi foi preso preventivamente. Seu rosto estampou capas de jornais de toda a Espanha com manchetes como
Preso principal suspeito no caso Maria Itarte. Análise dos computadores e celulares de George trouxe revelações chocantes. Investigadores encontraram dezenas de perfis falsos usados em redes sociais para interagir com jovens mulheres. Em alguns casos, ele se passava por estudantes universitários, em outros, por profissionais bem-sucedidos. As mensagens revelavam um padrão: aproximação sutil, criação de vínculo emocional e convites para encontros em locais estratégicos. Entre essas conversas estava o histórico completo das mensagens com Maria. Os especialistas conseguiram reconstruir a linha do tempo. George a abordou online semanas antes, construiu uma relação de confiança e marcou o encontro no dia do desaparecimento. Além das evidências digitais, a perícia confirmou que fibras encontradas no terreno abandonado tinham correspondência com itens de roupas de Maria. Rastros de DNA também foram identificados no carro de George, fortalecendo a acusação. Embora o corpo da jovem ainda não tivesse sido encontrado, a soma das provas físicas e digitais foi considerada suficiente para levar o caso a julgamento. O Tribunal de Girona ficou lotado no início de 2025, quando Jordi Calvet foi formalmente acusado de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. O processo foi acompanhado de perto pela imprensa nacional e internacional. A promotoria construiu a narrativa de que Jordi havia planejado cuidadosamente o sequestro, aliciando Maria pelas redes sociais, atraindo-a para o encontro e levando-a para um destino trágico. O promotor afirmou em sua fala inicial: "Este não é um acidente. Este é o resultado de um predador que utilizou manipulação e violência para destruir a vida de uma jovem inocente." A defesa, por sua vez, tentou descredibilizar as provas. Alegou que as mensagens poderiam ter sido manipuladas, que não havia provas diretas de homicídio sem o corpo de Maria e que o cliente sofria de distúrbios psicológicos que comprometiam seu discernimento. Também insistiram que a ausência do corpo deveria abrir margem para dúvida razoável. Essa estratégia buscava sensibilizar parte do júri, lembrando que em muitos países a condenação sem corpo é vista como frágil. Durante as audiências, os pais de Maria acompanharam cada detalhe com semblante abatido. A mãe chegou a desmaiar ao ouvir a leitura de mensagens trocadas entre Jordi e a filha. O pai, por outro lado, manteve firmeza e declarou aos jornalistas: "Queremos justiça. Não descansaremos até que Maria seja lembrada não como vítima, mas como símbolo de luta contra predadores como ele." O julgamento foi acompanhado em tempo real por programas televisivos e nas redes sociais. Grupos de ativistas feministas organizaram manifestações em frente ao tribunal, segurando cartazes com frases como "Maria somos todas" e "Internet não é caçada." A opinião pública pressionava fortemente por uma condenação exemplar, não apenas para fazer justiça a Maria, mas também para enviar uma mensagem de intolerância contra crimes de manipulação digital e violência contra mulheres. No decorrer do julgamento, a promotoria apresentou ainda o depoimento de duas outras jovens que haviam sido contatadas por Jordi usando perfis falsos. Elas relataram comportamentos semelhantes aos registrados nas mensagens com Maria, mas felizmente interromperam o contato antes de se encontrarem pessoalmente. Esses testemunhos foram cruciais para mostrar o padrão de comportamento predatório. Mesmo com tantas provas, o júri enfrentava um dilema central: como decidir sem a recuperação do corpo de Maria. Embora os indícios fossem esmagadores, a ausência da vítima abria espaço para questionamentos. A promotoria, no entanto, reforçou que a soma de provas digitais, biológicas e testemunhais era mais que suficiente para comprovar o crime. O corpo pode ter desaparecido, mas a verdade não, disse o promotor em sua fala final.
Após meses de investigação e semanas de julgamento, a sociedade espanhola aguardava ansiosamente o desfecho do caso Maria Itarty. O desaparecimento da jovem havia mobilizado não apenas sua cidade natal em Girona, mas também todo o país. O processo contra Jordi Calvet, principal suspeito, simbolizava mais do que a busca por justiça em um crime específico. Era o reflexo de um debate nacional sobre segurança, internet e vulnerabilidade de jovens diante de predadores modernos. Os dias de deliberação do júri foram acompanhados como se fossem um evento nacional. Canais de TV transmitiam boletins a cada hora. Programas de rádio abriam espaço para comentários de especialistas. E nas redes sociais, a hashtag A Justicia para Maria se mantinha entre os assuntos mais discutidos. A ausência do corpo de Maria permanecia como o maior desafio do julgamento. Muitos se perguntavam se seria possível condenar alguém sem essa peça crucial. Ainda assim, a soma de provas digitais, biológicas e testemunhais havia criado uma narrativa quase impossível de ignorar. Finalmente, após 4 dias de deliberação, o júri retornou à sala. O silêncio era absoluto quando o porta-voz leu o resultado. Consideramos o réu, Jordi Calvet, culpado de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. O anúncio foi recebido com aplausos contidos e lágrimas na plateia. A mãe de Maria chorou abraçada ao marido, enquanto amigos levantavam fotos da jovem, transformando o tribunal em uma cena carregada de emoção. Diante do veredicto, o juiz impôs a Jordi a pena máxima prevista em lei: prisão perpétua revisável, o que na Espanha significa que ele não terá direito à liberdade condicional antes de cumprir, no mínimo, 25 anos de reclusão. O magistrado foi enfático em sua fala. Este tribunal não pode devolver Maria à sua família, mas pode garantir que o responsável por sua ausência jamais volte a ameaçar outra jovem inocente. A defesa anunciou imediatamente que recorreria da sentença, alegando que a ausência do corpo impedia uma condenação sólida. Ainda assim, a decisão representou uma vitória simbólica para a família e para toda a sociedade. A condenação de Jordi Calvet foi manchete em toda a Espanha e também ganhou espaço na imprensa europeia. Jornais franceses, italianos e portugueses destacaram o caso como exemplo da eficácia, mas também das limitações do sistema de justiça em situações sem corpo da vítima. Na Espanha, o caso reacendeu debates sobre segurança digital. Diversas campanhas foram lançadas com o objetivo de educar jovens sobre os riscos de interações online e incentivar denúncias em situações suspeitas. Para os pais de Maria, a sentença trouxe um alívio parcial. Em entrevista, sua mãe disse: "Nada trará nossa filha de volta. Mas agora, ao menos, sabemos que o homem que a tirou de nós não poderá ferir mais ninguém." O pai, mais contido, reforçou a importância de manter viva a memória da filha. Maria era cheia de sonhos. Queremos que ela seja lembrada não pela forma como desapareceu, mas pelo brilho que tinha em vida. A Universidade de Girona, onde Maria estudava, anunciou a criação de uma bolsa de estudos em design de moda com o nome de Maria Itarty, destinada a jovens mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa buscava transformar a tragédia em esperança e abrir portas para que outras pudessem realizar sonhos semelhantes aos de Maria. Além disso, organizações de defesa dos direitos das mulheres utilizaram o caso como bandeira em campanhas contra o assédio e pela regulamentação mais rígida de aplicativos de mensagens e redes sociais. O caso Maria Itarty deixou um legado amargo, mas também transformador. Ele revelou como predadores podem explorar a confiança em ambientes digitais e como sistemas de investigação precisam se adaptar à realidade contemporânea.
Mostrou ainda que, mesmo diante da ausência de um corpo, a soma de evidências pode levar a uma condenação e oferecer algum tipo de justiça. No entanto, também deixou perguntas sem resposta. Onde está o corpo de Maria? O que exatamente aconteceu nas últimas horas de sua vida? Essas lacunas continuarão a assombrar sua família e a sociedade espanhola por muitos anos. Hoje, o nome de Maria Itharte ecoa não apenas como vítima de um crime hediondo, mas como símbolo de resistência. Sua história é contada em fóruns acadêmicos, palestras de segurança e manifestações sociais. Cada vela acesa em sua homenagem representa não apenas luto, mas também um compromisso coletivo de impedir que novas Marias desapareçam no silêncio.